Olá, uma boa noite, meus amigos, vocês que estão chegando aqui ao vivo. É um prazer muito grande estar de volta e falar novamente sobre motos, né? Maravilha. E agora eu estou com essa série aqui, né? Eu comecei essa série, eu acho que foi domingo, não, acho que sábado, não sei, foi aí semana passada. Por que pilotagem, né? Olha aí, está escrito aqui, ó, segura é fácil. E hoje é o episódio 2, olhar e posicionamento em curvas. Cara, eu gosto muito de ensinar, todo mundo que me conhece aí, né, sabe disso, porque eu tenho muita prática, muitos anos de motociclismo. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ter voltado para cá, na verdade, que eu fiquei muito tempo sem aparecer aqui por razões particulares, e eu quero agradecer a todos vocês que continuaram assistindo meus vídeos, que aumentaram praticamente quase um ano sem postar nada, e eu ganhei mais de 1.000 inscritos. Significa que o conteúdo do meu canal é bom. Então, agora nós vamos fazer ficar, se tudo correr bem, melhor ainda, e se Deus quiser, há de correr sim, vai ficar melhor ainda, pode ter certeza disso. E então, para começar essa brincadeira com vocês aqui, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, eu vou ter que botar uns slides aqui. Eu vou puxar os slides, eu não vou compartilhar página não, tá? Eu fiz uns slides bem interessantes aqui e vamos ver se eu consigo compartilhar isso aqui com vocês. Vamos ver. Fazer um teste aqui agora, se corre tudo bem. Olha lá. Esse é o episódio 1. Então, nós temos que colocar o episódio 2. Então, vamos lá retirar isso aqui e a gente vai começar a fazer o episódio 2. Eu infelizmente, não consegui fazer antes, porque eu trouxe meu copo d'água aqui, eu vou explicar por que está acontecendo isso. Eu trouxe meu copo d'água aqui e eu bati a mão no copo d'água em cima da minha mesa aqui no estúdio. Rapaz, o copo agora eu já enchi de novo, tá aqui, enchi não, botei meio copo aqui para não acontecer de novo, e com isso eu não consegui, na última hora aqui, organizar as coisas. Mas vamos lá, vamos mais uma vez então, achar aqui que eu já havia baixado isso aqui, já havia deixado tudo em ordem, né? Então agora a gente tem que pegar e colocar aqui o episódio 2, que está aqui no meu computador também. Eu apenas vou ter que achar onde é que eu coloquei ele aqui, porque nessa confusão, quando a gente faz as coisas assim correndo, por ter acontecido um negócio desse, é bem desagradável, porque aí você não encontra. E é o que está acontecendo agora aqui. Mas não tem problema, eu vou fazer o seguinte, vou salvar de novo o episódio 2 aqui, aí ele vai aparecer e eu vou colocar ele aqui para a gente. Então, vamos lá, vou salvar como um documento PDF, e ele vai aparecer aqui, pronto. Já está salvo lá, já posso agora trazer ele aqui para começar a nossa aula de hoje, que, se Deus quiser, vai ser uma aula muito legal para você que está a fim de aprender, você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo gravado, tá? Vai ter essa oportunidade, então, de aprender. Só um minuto. Tá aqui. Pronto. Tá vindo aqui agora. Já está carregando, né? Enquanto isso, vamos falando aqui, motocando, meu amigo. Uma boa noite para você também. Há muito tempo não converso com você, né? Muito legal. Vocês, outros que estão assistindo ao vivo ou gravado, muito obrigado por ter vindo aqui assistir. E vamos então fazer aquele célebre pedido inicial, né? Se você caiu aqui sem querer nesse canal, o que eu posso te dizer é o seguinte, cara, você caiu no canal certo. É aqui que você vai aprender muito sobre motociclismo, tá? E por essa razão é que eu tô aqui.
O que eu quero ensinar muita coisa sobre motociclismo, daquilo que eu sei para você, tá? Da forma mais organizada e mais didática possível, para que você entenda, você aprenda direitinho o que é andar numa motocicleta com segurança. E antes de começar, eu tenho que contar uma história que aconteceu hoje na minha frente. Na minha frente, cara. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Olha só. Antes, só para complementar, caiu aqui de paraquedas? Se inscreve, tá? Dá seu like se você gostar. O canal é esse mesmo, tá? E eu tenho a certeza que todo mundo que caiu aqui, mesmo que de paraquedas, vai gostar do que vai ver. Mas, como eu disse, eu tenho que contar uma história para vocês, cara. Porque o objetivo disso aqui é segurança, né? Obviamente. Então, a pilotagem, cara, na vida real, ela é fácil. Você não pode fazer bobagem. E hoje, na minha frente, eu não vi acontecer. Minha esposa estava do meu lado, viu? Eu estava indo para o supermercado de carro, não estava de moto. E quando eu saí daqui de onde eu moro, uma moça entrou com uma scooter na esquerda, é uma pista dupla. Ela entrou na esquerda com a scooter, eu estava uns 40 por hora, ela foi lá para frente. Foi tão para frente que ficou longe de mim. Eu estava preocupado em dirigir ali, tinha uma outra entrada de carros mais à frente, eu estava olhando isso, quando de repente, assim, um minuto, nem um minuto, 30 segundos depois que essa moça me passou, ela acelerou bastante. E aí o que, que aconteceu? Ela ficou a mais de 100 metros do meu carro. E minha esposa do meu lado começou a falar: olha lá, a moto caiu, a moto caiu, a moto caiu. Eu falei: nossa, o que será que aconteceu? E eu tentava olhar, porque estava longe, não vi. Aí chegando mais perto, eu vi o que aconteceu. Essa moça, cara, estava dirigindo um scooter vestida, quer dizer, não estava vestida como um motociclista deve estar, né? Com toda a proteção, etc, etc. E aí, cara, eu vou falar, eu não sei como aconteceu, mas eu sei como aconteceu. Quase com certeza eu sei. Ela estava na esquerda e é uma pista dupla de um lado e dupla do outro, tá? E no meio um canteiro com grama. Essa menina entrou na guia do canteiro e caiu, por sorte, em cima do canteiro. Agora eu te pergunto, como que ela conseguiu fazer isso numa reta? Ir para a esquerda, né? Já estava na esquerda, foi mais para a esquerda, pegou na guia, a moto ralou toda ali na guia, ela caiu no gramado, por sorte dela. Por sorte que eu passei em seguida, já tinha gente que estava lá na frente, já estava lá acudindo, então eu falei, não vai ser necessário parar, e ela estava lá levantando já. Você sabe o que ela estava fazendo? Com certeza. Sabe que tem aquele negócio que você põe na água que segura o celular, né? Provavelmente ela estava mexendo no celular. E aí ela se perdeu, quer dizer, é um segundo, né? Eu estava a 40 por hora, ela me deixou uns 150 metros para trás. Então, seguramente ela estava a mais de 50 km por hora, em menos de 30 segundos. E ela deu na guia e caiu, do nada. Não teve uma fechada, não tinha nenhum carro na minha frente, lá do lado dela, nada, 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 nada. Então, o que, que aconteceu? Mexendo em celular ou, sei lá, alguma coisa ela fez de errado ali. Mais uma vez, boa noite, Motocando. Boa noite, Carlos Trivelato. E aí, Carlos, tudo bem? Um prazer te ver aqui, cara. Deixa eu botar meu óculos aqui, rapaz, porque você sabe, tem iluminação na minha cara aqui, né? E para enxergar ali, tá meio difícil o que o pessoal está escrevendo, né? Vamos ver aqui. Estou com a iluminação aqui, então já viu, ó. Salve, Adail. Bonita sua moto nova. Ainda bem que você desviou do buraco na curva para fazer a curva. Um abraço. Carlos, isso aí, cara, não sou eu. Isso aí foi... Você que já ouviu falar em inteligência artificial? IA? Isso, eu conversei com a inteligência artificial, dei as instruções para ela, e ela fez isso que você está vendo aí, ó. Exatamente tudo isso que você está vendo aí foi feito por inteligência artificial. Eu disse para ela o seguinte, para quem não conhece, né? É o seguinte, eu falei, olha, eu quero uma foto, uma imagem assim, 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 uma moto numa curva passando ao lado de um grande buraco com segurança. E depois expliquei o que eu queria que escrevesse e está aí.
isso que você está vendo aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Isso aqui tudo é inteligência artificial, a paisagem, tudo, a estrada, tudo, tudo, tudo. Não sou eu. Parece, mas não sou. Né? Mas é isso, pessoal. Vamos para o próximo aqui. Motocando, geralmente isso é mexendo no celular ou passar no cantinho da lombada. Não tinha lombada, é celular mesmo. Não tem lombada, entendeu? Ali ela caiu na reta, um lugar assim, e não tinha nenhum carro, não tinha nada, nada, nada que pudesse falar, ela tomou uma fechada. Não, não tomou. Ela com certeza estava olhando no celular. Deve ter ficado cara a brincadeira. Só não ficou mais cara porque, graças a Deus, ela não quebrou nada, tá? Porque a hora que eu passei, né, isso aconteceu, eu vi de longe, a hora que eu passei, ela já estava em pé e já tinha um monte de gente em volta dela, né? Então, supus, não aconteceu nada, tinha lá pelo menos 5 pessoas, então eu falei, bom, eu não vou, eu estava com a minha esposa, eu não vou parar porque já está sendo atendida, não tem nenhum problema. Se não estivesse sendo atendida, eu pararia na hora, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é isso, você vê, cara, pilotagem é e tem que ser com segurança, cara. Um negócio desse podia, você vê, ela cair assim, se ela cai da maneira errada, ela podia quebrar um pescoço e morrer, quebrar um braço, quebrar uma perna, imagine o estrago, né? Kleber, um prazer te ter aqui, Kleber. Muito bom, Kleber. Estou de volta aqui. Kleber, você me mandou uma mensagem, cara, mas eu não consegui responder, me desculpe. Foi um dia muito atribulado hoje e realmente eu não consegui, tá? Olha lá, o Carlos está falando, você vai ensinar aquele famoso toque no guidão para o lado contrário antes da curva? Nem vou falar disso, viu, Carlos? Mas já que você falou, eu posso até falar. Mas, na verdade, o que eu vou falar é do comportamento mesmo, tá? É do comportamento. Olha o Kleber. Kleber Ferreira, o cara que comprou a minha Ducati, hein? É o cara que comprou a minha Ducati, meu. Bonita a camisa da Ducati. Essa camisa aqui, eu ganhei quando eu estava num grupo chamado Desmo Group. E isso foi no início dos anos 2000. Como eu sou apaixonado por Ducati, ó, tá até escrito aqui desse lado Desmo, tá vendo? Aqui, ó, desse lado aqui, ó, Desmo Group. E lá eu era, também lá eu era o padre, tá vendo escrito aí? Padre da Padre Vídeos, motos. Agora eu botei o nome aqui de... Eu estou usando esse por causa do Instagram, né? Ó, daí o Motos Aero, porque eu mexo com aeromodelismo também, com aviação, então coloquei esse nome. Mas é isso. A aula de hoje, pessoal, que eu chamo aula porque eu estou tão acostumado, cara. Eu tenho um outro canal, uma aula secreta, que só quem está inscrito assiste. Eu não sei se aqui não vai virar isso mais à frente, vamos ver. Mas o que importa nesse momento é o seguinte: nesse momento o que importa é que nós vamos iniciar a nossa aula, e a nossa aula é olhar e posicionamento na moto. É claro, é uma coisa para pessoas que não estão acostumados, que quer dizer, que não tem essa prática que eu tenho de muitos anos de motociclismo, embora agora eu tenha dado um pouco menos por razões particulares, mas são coisas bem simples, mas que quem não sabe faz errado e se dá mal, tá? Inclusive tem isso que o Carlos falou aí, mas não é, o assunto principal não é esse não, tá? É realmente ensinar a pessoa a se comportar em cima da moto quando ela está fazendo uma curva, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Então, cadê o... olha a internet, que maravilha. Agora foi. Por que a pilotagem segura é mais fácil do que você imagina? Nós tivemos o episódio 1, no qual eu falei um pouco de segurança, falei um pouco de uma série de coisas, está aqui no canal, é só você clicar e assistir depois, tá? Tá ao vivo, tá na live, tá numa live e tá também, eu coloquei ele como um vídeo normal também, tá? Então, o episódio 1 é esse que está no canal, já gravado, tá tudo lá, tá? Tá disponível. E esse aqui é o episódio 2, olhar e posicionamento em curvas. Cara, a minha intenção é fazer uma série, tá? Aliás, vai ser mais do que uma série, mas eu já estou me organizando para fazer tudo isso aqui, tá ok? Então, olhar e posicionamento em curvas. Cara, eu não sei se você sabe, mas esse ponto, para quem pilota, tanto em estrada quanto em cidade, no trânsito urbano,
Cara, é um assunto fundamental. Como é que você olha e se posiciona na moto quando você está numa curva? Na estrada, por exemplo, que você está em alta velocidade. Na cidade, que você está andando devagar, mas tem que tomar muito cuidado, né? Não fazer a bobagem que essa menina fez, foi mexer no celular e se arrebentou no chão, né? Graças a Deus não se arrebentou, mas podia ter se arrebentado e feio. Então vamos lá. Olhar e posicionamento em curvas. Cara, presta atenção nessas duas coisas que estão escritas aí. São coisas muito simples, não são? Eu disse que era simples. A moto, ela vai exatamente para onde você olha. Quando eu fiz essa thumb aqui, que está aqui atrás de mim, e o sujeito na moto ali, uma das instruções que eu dei é: ele está passando ao lado de um buraco em segurança e olhando para frente. Ele não está olhando no buraco. Sabe por quê? Porque se ele estivesse olhando no buraco, meu amigo, a história ia ser outra, tá? Essa thumb ia ter uma outra imagem. E é por isso, cara, é por isso que tanta gente sai da curva e não sabe nem por que saiu da curva. Não sabe nem por quê. É porque a moto vai exatamente para onde você olha. Então você tem que tomar muito cuidado para onde você está olhando. Tem um ditado que diz assim: a palavra tem força. Vocês já ouviram falar disso? Você fala tanto, ah, nossa, eu adoro banana, eu adoro um exemplo, né? Adoro banana, que chega numa hora que você encontra uma bananeira e come uma banana. Entendeu? A palavra tem muita força. Ah, eu quero ter uma moto, né, o Kleber? Eu quero ter essa Ducati, né, Kleber? Eu quero ter essa Ducati. Ele ia na oficina lá que estava limpando o carburador e ele se apaixonou pela moto. Ele fez o que fez e comprou a Ducati, um negócio que eu achei que eu nunca ia vender, no fim eu vendi, né? Mas, por quê? Porque a palavra tem força. E o olhar, cara, no caso de moto, o olhar, eu podia fazer uma analogia com você, que o olhar é como se fosse um imã. É um imã, cara. Você tem que tomar muito cuidado com para onde você olha, tá? E a razão disso está aqui. A moto vai exatamente para onde você olha. Você viu que a figura que eu coloquei aqui nesse slide, o cara está olhando para o lado? Sabe por quê? Para não olhar no buraco. Exatamente isso. E é por isso, então, que tanta gente sai da curva e nem sabe por que se perdeu, saiu da curva, tá? A promessa clara hoje é o seguinte: hoje você vai aprender onde olhar e como posicionar seu corpo para fazer curvas com segurança, da maneira mais simples e didática possível. Por quê? Você fala, pô, daí uma hora que eu vou fazer curva, eu tenho que pensar? Claro que vai. No início, você vai ter que pensar. Pô, será que estou na posição certa? Será que estou fazendo corretamente? Será que eu não estou? Mas no início, porque você faz isso uma vez, faz duas, faz três, faz quatro, faz 10, de repente você está fazendo e nem lembra mais disso. Então, por isso que é interessante a gente conhecer bem a teoria para poder, na prática, fazer corretamente. E é assim que funciona, viu? Podem acreditar, tá? Podem acreditar. Olha só, o erro que derruba, isso é vida real, cara. Isso é vida real. Já aconteceu comigo, não me derrubou, mas me causou um prejuízo, tá? O erro mais comum em curva é olhar para o perigo. O que é o perigo numa curva? O perigo de uma curva pode ser um carro que está no acostamento, pode ser uma moto parada, pode ser uma vaca que está atrás da cerca, não está nem na pista, está atrás da cerca. Pode ser um buraco no chão, pode ser um monte de coisa, entendeu? Se olhou para aquilo, você está olhando para o perigo. Pô, mas daí uma vaca do outro lado da cerca é um perigo? É um perigo para você. Por quê? O olhar é um imã. Para onde você olha é para onde a moto vai se dirigir, cara. Presta atenção nisso. Isso não é brincadeira, não é modinha de internet falar isso, não. Isso é prática. Prática e curso que ensina exatamente isso que eu estou falando aqui, tá certo? Então, cara, nunca olhe para o perigo quando você estiver numa curva. Se estiver numa reta, também evite olhar para o perigo, tá? Não olhe, mude isso aí, tá ok? Vamos lá. Então, o que é olhar para o perigo? Eu acabei de falar, mas eu fiz o slide, né?
É buraco, é meio fio, é carro parado, tá? Cara, o olhar, a gente pode dizer que ele trava a moto. Na verdade, trava você, né? Mas ele trava a moto. E aí, sem querer, você direciona a moto para o lugar errado, sem perceber. Sem perceber. É um negócio maluco, cara, maluco mesmo. Não dá para entender como é que isso funciona. Quer dizer, até dá, né? O teu cérebro, você está olhando para um lugar, ali na cabeça dele, no pensamento dele, ele fala, bom, ele quer ir para lá. Ele não para de olhar para lá, ele quer ir para lá, sabe? Então tem que tomar realmente bastante cuidado. Olha, como é que a gente olha corretamente? Antes da curva. Antes da curva, o que que você faz? Antes de você chegar nela, porque, claro, você sabe que tem uma curva ali. Antes de chegar nela, o que você vai fazer? Você vai olhar mais longe do que a própria curva e procurar uma saída. Principalmente se tiver um buraco, se tiver um carro, se tiver alguma coisa, você tem que achar uma saída, um lugar para passar. Essa é a primeira coisa, tá? Então, você já vê isso antes. É claro, você vai ver o buraco antes, tá? E agora, durante a curva? Durante a curva, cara, tem um buraco, tem qualquer coisa, não importa. Acompanhe com o olhar a curva no trajeto que você deseja fazer. Se você, no meio da curva, você sabe que tem um buraco, você veio antes, você falou, opa, vou ter que desviar daquele buraco. E aí, sem querer, assim, totalmente sem querer, cara, você continua olhando para o buraco. Meu amigo, você vai cair no buraco, tá? Você vai cair no buraco. A menos que durante a curva você desvie o olhar do buraco, tá? Você tem que desviar o olhar do buraco, porque se você não desviar, você vai levar a moto para dentro do buraco, tá? Isso já aconteceu comigo com uma moto lá atrás que eu tinha. Eu caí, era um buraco pequeno, mas eu fiquei tão olhando para o buraco que eu caí no buraco, cara, né? E aí entortou a roda, não furou o pneu, mas entortou a roda. E sorte que não murchou o pneu continua andando, né? Continua cheio. Então, consegui completar a viagem que eu estava fazendo. E foi uma viagem, foi durante uma viagem. Cara, mas olha, eu estou falando isso para vocês Eu tinha uma Turuna, a primeira que foi lançada, 125, era a moto maior praticamente do mercado na época, não tinha lançado a CB400 ainda, isso foi em 79, e eu estava indo para Campinas com a moto quando aconteceu isso. Você acredita? Então, aconteceu. Só que naquela época, cara, ninguém me ensinava nada. Eu comecei com o tempo a ir aprendendo. É claro, eu comecei a pilotar muito antes disso, mas em estrada a gente ia muito pouco, né? A gente andava mais na cidade. Depois começamos a viajar e tal, e aí quanto mais passou o tempo, pior foram ficando as estradas, né? E aí começa a buracaiada. É complicado, né? Eu estou falando em 79, mas na verdade eu já viajava de moto deixa eu ver que ano foi, cara, não me lembro. Foi nos anos 70 também que comecei a viajar, mas no começo dos anos 70, tá? E aí eu viajava com uma Suzuki A52, uma cinquentinha, só para você ter uma ideia. Tá? Então, ó, reprisando aqui, o olhar certo. Antes da curva, você olha longe, lá na frente, e procura a saída. Durante a curva, o olhar acompanha a curva e nunca fica parado, travado num lugar. Se ficar travado, você está ferrado, tá? Então, vamos para frente. Olha aí. E na saída da curva? Cara, você viu que tem 3 pontos: a entrada da curva, a saída da curva e o meio da curva. Agora nós estamos na saída da curva. A saída da curva, você tem que sair olhando para onde você quer ir. Nunca pare de olhar, fixe o olhar num único lugar. Você olha para lá, olha para cá, olha para cá, olha para lá, seu olho tem que estar sempre olhando em vários lugares. Por quê? Porque a moto, isso é o correto que acontece. A moto segue teu olhar, porque você inconscientemente leva a moto onde você está olhando. Então, cara, precisa tomar muito, mas muito cuidado com o olhar, tá? Com o olhar, sem dúvida nenhuma. E o corpo? Posicionamento do corpo. Notem que eu coloquei aí sem excessos, tá?
Então, presta atenção. Posicionamento correto não é pilotagem esportiva. Nessa Tumbi que eu coloquei aqui, presta atenção, ó, dá uma olhadinha. Eu vou retirar um pouquinho aqui, ó. Olha a Tumbi aí. Eu estou pilotando, eu não, né? O cara aí está pilotando corretamente ou está pilotando em corrida? Ele está sentado na moto, você percebeu? Ele não está com o corpo jogado totalmente para dentro, como em corrida. E a moto não está inclinada como numa corrida, está inclinada numa posição normal, porque essa é uma esportiva. Para ela, essa inclinação aí é uma inclinação normal, tá? Está inclinada aí, é o quê? A uns 45 graus. O povo, quando corre, inclina 30 graus, se bobear 20 graus, é uma coisa absurda. Mas aí é outro pneu, é experiência profissional, é outra coisa. Então, o posicionamento correto, fica sentado na moto, apenas inclina a moto, cara, né? Agora, como inclinar a moto, aí nós vamos falar depois. Bom, o tronco, isso que eu queria dizer, ó, você está sentado na moto e o seu tronco acompanha a inclinação da moto, perfeitamente, tá? Como você está vendo aqui, ó, né? Eu vou tirar de novo, olha lá, ó. O tronco do cara está no eixo da moto, tá? Até está passando um pouquinho a coisa, mas está praticamente no eixo da moto, né? É assim que tem que ser, tá certo? Então, você não está numa competição, quando você está na estrada, não se exiba para os outros, nem para quem você não conhece, nem para quem você conhece, que essa é a maior estupidez do mundo, pode causar um acidente. Então, você não está correndo, você está passeando. Então, controle, posicionamento correto não é pilotagem esportiva, é controle. Acompanhe a inclinação da moto com o seu corpo. Literalmente é isso. Ah, vou para a esquerda. A minha esquerda aqui, aí deve, não sei, acho que é a sua direita. Tá? Então, aqui também, ó, tá vendo? Eu acompanho a inclinação da moto. O que eu não posso é inclinar a moto, ó, vou botar a mão aqui, inclina a moto para lá e põe o corpo para cá. Tem gente que faz isso. Então, precisa tomar cuidado, porque tem gente que tem medo de inclinar. E aí bota o corpo pro lado contrário, cara. Né? O Carlos está escrevendo um monte de coisa aqui, depois eu mostro, tá? Então, o tronco, cara, ele precisa acompanhar perfeitamente a inclinação da moto, tá ok? Vamos lá. Braços. Olha isso, cara. Você sabia disso? Braço duro, tenso, não faz curva, cara. Fica difícil de fazer. Braço solto, tranquilo, sossegado. E as pernas? As pernas também, cara. As pernas, elas têm que ficar firmes, né? Tem que ficar firmes no tanque, claro, porque é o lugar onde a gente se segura na moto, né? No tanque e nos braços, tá certo? Então, tem que fazer a coisa direito. Então, é firme no tanque com as pernas. Mas, olha, assim como o braço não é para ficar duro, é sem tensão na perna. Você só encosta. Você não precisa se segurar no tanque. Numa curva, você tem algumas forças funcionando, tá? Você tem a força centrífuga e tem a força centrípeta. Tem duas forças aí. A centrípeta é a que te puxa para dentro, a centrífuga é que te joga para fora, ok? Então, se você está inclinado, a centrífuga está te jogando em cima da moto. Então, você não precisa se agarrar na moto, não há essa necessidade. Porque você já está sendo jogado contra a moto, e a moto contra o chão, tá? Então, é isso. Essa é a força centrífuga. Então, fica relaxado, olha lá na frente, o trajeto que você vai fazer numa boa, inclina o corpo igualzinho à moto, nem mais nem menos, porque você não está em nenhuma competição, tá? Segura com as pernas no tanque, mas só encosta, tá firme ali, mas você não precisa se segurar que nem louco, você não vai cair da moto por causa disso, ok? Então, corpo firme, braços soltos. É isso que você precisa fazer, ok? Vamos lá. Erros que causam saída de curva. Como assim, daí? A gente tem que sair da curva? Tem, saída errada, né? Claro, da curva, tá? Ponto número 1, olhar para o chão. Cara, você tem que olhar lá na frente. Você não tem que ficar olhando na frente do guidão aqui, entendeu? No chão. Aí você erra a curva. Não pode, você tem que estar olhando lá na frente. O teu cérebro é uma máquina perfeita. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela matemática que você nunca aprendeu na vida e nunca quis aprender.
Ele vai calcular a distância, ele vai calcular a velocidade, ele vai calcular a inclinação, ele vai calcular o raio da curva, tudo automaticamente através dos seus olhos. E vai falar para o seu, faça esse caminho aqui, tá? Então, não olha para o chão, olha para o que você está fazendo, que é, no caso, a curva, tá ok? E outra coisa, travou o braço, você não consegue mexer, cara, o guidão, né? Você não consegue mexer, então não pode travar braço. Isso aí causa erro ou causa uma saída de curva, né? Não é saída da curva, é saída de curva, como eu escrevi aí. Você sai fora da curva, né? Você sai da curva para valer, né? E não na direção correta. E isso, cara, é complicado, né? Você concorda? Outra coisa que causa esse tipo de problema, olha só, saída de curva errada, é frear forte dentro da curva. Entrar rápido demais. Cara, é o que eu disse, vocês não estão, nós não estamos numa competição, nós estamos passeando de moto, tá? Então, esses erros que eu falei agora aqui, ó, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho só para recordar, ó. Olhar para o chão, travar braço, frear forte dentro da curva e entrar rápido demais, são os principais causadores de acidentes, cara. Eu já vi muito acidente acontecer assim, muito. E tem mais um. Uma curva não é, por isso que eu falo, a gente está passeando. Você tem que entrar numa curva de modo que você consiga corrigir a trajetória. Porque tem uma coisa que às vezes você não vê, sabe o que é? Areia. Areia às vezes você não vê. Eu já vi amigo meu se esborrachar, né? Teve um amigo meu que ele tinha comprado uma BMW daquela esportiva e ele entrou numa curva aqui na Serra de São Pedro e tinha areia. Cara, só para resumir, ele ficou sei lá eu quanto tempo no hospital e teve que tirar até o baço, só para você ter uma ideia, né? Então, é um negócio muito, muito, muito sério. Não pode, cara, não pode bobear. Ah, mas eu sou novo. Você é novo, mas você é igualzinho a mim que sou velho. Você se arrebenta por dentro da mesma maneira. Você pode até não se arrebentar por fora, mas por dentro você se arrebenta. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, essas coisas explicam a maioria de quedas, né, sem colisão, que nem essa menina que caiu hoje na minha frente. Eu não vi, minha esposa viu, que caiu hoje na minha frente. Por quê? Ela tirou o olho da onde ela estava indo. Ela está de moto, cara, ela não está de carro. O carro podia bater na guia, mas a moto, quem é o para-choque é ela, né? Então, o que acontece? Ela tirou o olho e foi olhar o celular. Pronto, já ferrou. Ao olhar o celular, provavelmente ela tirou uma mão para mexer alguma coisa, a outra empurrou o guidão sem querer e acabou. Já foi, né? Ou perdeu o equilíbrio e aí já era. Não tem o que fazer. Então, causa um acidente e não tem nem colisão, não tem outro carro, não tem ninguém, nada, tá? Aplicação na vida real. Na rua, sempre você tem que pensar isso. Bota isso na tua cabeça. A curva, ela exige uma antecipação. Outra coisa, reduza antes da curva. Tem nego que acelera antes da curva, cara. Não é assim que se pilota. Basta você prestar atenção numa corrida. Você reduz antes da curva, como qualquer corrida, como qualquer cara que está correndo. Mas você não está correndo, você está passeando. Mais um motivo para você reduzir antes da curva e não entrar que nem louco. Então, você reduz antes da curva e depois, na curva, se for o caso de necessidade, você pode acelerar ou não, mas jamais frear e frear forte, porque a moto vai sair de baixo. Tem que tomar muito cuidado com curva. Curva não é brinquedo. Então, na rua, sempre a curva, na rua que eu quero dizer é no trânsito, né? Seja na estrada, na rua, em qualquer lugar, trânsito urbano, curva exige antecipação. Reduz antes da curva, principalmente se estiver na estrada, tá? Entre com velocidade correta. Ah, Madame, o que é velocidade correta? Velocidade correta é aquela que você não vai escapar na curva, que a moto não vai sair debaixo de você na curva e que você não vai conseguir corrigir a trajetória na curva, né? E isso que eu falei são as velocidades incorretas. É o contrário. Velocidade correta é aquela que você corrige sua trajetória se for necessário, que você consegue frear sem cair, tá? E você consegue desviar de qualquer coisa que de repente apareça inesperadamente na curva. Por exemplo, um buraco. Aí você vai ficar olhando para o buraco? Não, você já sabe que não pode. Ah, um buraco, pum, tem que desviar.
Eu tenho um exemplo meu para te contar, tá? Eu não caí. Então, vamos só falar o próximo aqui, que eu já vou contar o que aconteceu comigo. Olhar sempre adiantado, sempre olhar lá na frente, tá? Eu tive sorte. Não tive, eu estava em primeiro lugar. Na verdade, a gente estava em 3, fazendo uma viagem de Caconde para cá, se não me engano. A gente tinha ido até a represa lá de Furnas e estava voltando. Dia normal, claro, numa reta, e eu estava a 100 por hora, eu acho, que era uma pista simples, né? Não era dupla. E eu estava com uma Shadow. Você sabe que Shadow é um inferno para mudar a trajetória na reta, né? Moto custom, para você mudar a trajetória na reta é muito difícil. Mas eu, como tinha muita experiência, eu tinha um outro amigo meu que estava atrás, né? Os dos de trás assustaram, porque eles se safaram com facilidade. Por quê? Porque foi uma coisa esquisita. Eu sei que era um horário do dia em que eu não enxerguei os buracos, mas tinha uma sequência de buracos, e não, na estrada inteira, lado a lado, não tinha onde passar. Rapaz, eu tenho ainda um pouco de força no braço. A Shadow é pesadíssima. Quando você está em velocidade, ou qualquer moto custo, em velocidade, para você mexer o guidão é pesado. Ele fica pesado, por quê? Por causa do caster, da inclinação. A inclinação do garfo, né? Vamos pôr lateral aqui, ó. A inclinação de uma moto esportiva é assim, ó, desse jeito aqui, nessa direção. Então, 22, 23 graus, 25 graus. De uma moto custom, é aberto desse jeito aqui, ó. Então, aqui, para você fazer esse movimento aqui, na hora que você mexe o guidão, é uma coisa. Agora, aqui, para você fazer esse movimento aqui, é uma outra história. Em velocidade, então, pior ainda, tá? O efeito giroscópico atua de maneira ferrada na roda. Então, o que que acontece? Cara, eu juro por Deus, eu não caí em nenhum buraco. Era mais ou menos uns 10 metros de buraco no sentido da estrada, pela estrada toda dos dois lados. Eu fiquei em pé nessa Shadow e eu desviei de um por um de todos os buracos, mas eu nunca olhei assim para desviar, eu estava olhando ali na frente. Eu vi os buracos chegando e ia desviando. Eu não caí em nenhum. O cara que veio atrás, ele estava com uma. Na época, essa Shadow foi minha primeira moto custom, né? Consegui tirar 0 na época. Mas ele estava com uma moto com motor Ducati, tá? E era feita pela Suzuki. Eu esqueci o nome dela agora. Uma moto sensacional, muito boa mesmo. E aí, cara, ele desviou. Lógico, a moto dele era um pouco mais fácil para isso, né? O que vinha atrás também estava com uma moto da Cagiva. A Cagiva, pronto, os dois estavam com Cagiva. Ele estava com a Cagiva 900 e o outro com a Cagiva 500. Os dois desviaram porque viram que eu estava, o que eu passei. Aí, pô, quando na primeira parada, esse amigo meu, ele se chamava Roberto, bateu a mão nas minhas costas assim e falou: Adail, olha, sinceramente, eu não entendi como é que você conseguiu desviar e não caiu em nenhum daqueles buracos com uma Shadow, né? Mas que sabe o que é isso? É prática, é experiência, tá? E eu consegui realmente passar sem cair. Então, aplicação na vida real, cara, na rua, sempre lembrar, na estrada, na rua, onde você quiser, curva exige antecipação. Reduza antes da curva. Olha, eu nem estava numa curva, eu estava numa reta. Mas um problema de temperatura no asfalto, às vezes, cria uma miragem, que está tudo reto, e não está. Você só vê em cima. Entre com velocidade correta. Então, na curva, cara, você está a 110, fala, pô, mas essa curva aí, será que 110 eu faço ou será que eu passo reto? É melhor reduzir para 80. Reduza para 30 se for necessário, mas não vai me cair, né? O correto é isso. Olhe sempre adiantado, para ver ali na frente. Eu vi os buracos uns 10 ou 15 metros na frente só, que quando se dissipou a miragem. Não sei se vocês já viram isso, a miragem em dia de calor, o ar quente sobe, ele cria uma superfície lisa, principalmente se for escura. E aí você acha que está tudo em ordem, quando você vê, não está. É a mesma coisa quando você entra numa sombra de uma árvore na estrada, e você descobre que ali no meio daquela sombra tem um buraco desse, nem cabe na tela, desse tamanho. Mas tem que desviar na última hora, porque você está vendo, está tudo em ordem, de repente aparece aquilo. 10 metros na sua frente, você está 110, 120, e aí? Tem que desviar.
Não tem jeito, senão se arrebenta. Então tem que tomar muito cuidado. Então, cara, isso aqui é prática, tá? De estrada e não é teoria de pista, tá? Não é aquela história que eu li na internet e estou contando aqui para você, não. Já aconteceu um monte de coisas comigo, né? Esses vários anos aí. Embora eu vou repetir o que eu disse na outra live. Eu só sofri 2 acidentes de moto na vida. Uma porque o pneu furou, eu fiquei em cima dela até o momento que não deu mais. Foi na estrada. Não aconteceu nada nem comigo, nem com a moto. Depois que o pneu furou, a moto caiu, ela caiu no chão, a hora que eu consegui sair dela, eu saí correndo para o acostamento. Né? Porque eu sei lá se vem carro atrás. Era pista simples da estrada de São Carlos, Ribeirão Preto. Então, depois que eu saí, eu estava com garupa. Nós dois saímos correndo para o acostamento. Aí olhamos, não via nenhum, não, vamos lá pegar a moto e tirar. Voltou na caçamba de um caminhão, né? De cal. Ela era vermelha, era uma turuna vermelha, a mesma turuna. Voltou branca para casa. Né? Fazer o quê, né? E a outra vez eu estava em primeira, estava parado no sinaleiro, eu e mais um carro, esperando o sinaleiro abrir. O sinaleiro deu amarelo, engatei primeira, deu vermelho, eu saí devagar, o carro saiu devagar, né? Num tempo diferente de hoje, né? Lá em 79, 80, por aí, o pessoal era mais tranquilo. Então, eu saí devagar e tal, tranquilo, e vinha vindo uma Brasília, olha, uma Brasília na época. Vinha a nada quilômetros por hora. Falei, tá parando, né? Claro, o sinal fechou, ela também estava assim, como uma pessoa andando. E tinha um senhor idoso, assim como eu hoje, dirigindo, mas doente, tinha tomado um monte de remédio, e o cara estava meio dopado, ele não viu nem que tinha sinaleiro. E ele cutucou, assim, a 1 centímetro de acabar o meu escapamento, porque a hora que eu vi que vinha, eu acelerei, mas não deu tempo nem de acelerar. Ele cutucou ali, a moto saiu de baixo, com as 2 mãos no chão. Mas eu, como sou um cara, assim, vou chamar até de medroso, eu piloto vestido. Quase sempre, dificilmente você vai me pegar pilotando sem luva, ou sem uma blusa, um casaco, uma coisa assim. Eu estava vestido, cara, como se fosse viajar. E foi a minha sorte. Então, a luva comeu até a pele da mão, porque foi no asfalto com as 2 mãos no chão, você imagina. Esse senhor, infelizmente, um mês depois ele faleceu. Ele não conseguiu nem terminar de pagar o meu estrago, ele não terminou. E o filho dele não honrou também, então foi uma coisa muito chata, muito desagradável. A morte dele e também o que aconteceu comigo, né, por conta dele. Mas fazer o quê? É a vida. Então, isso, como vocês estão vendo, é experiência de estrada, é de quilômetros e quilômetros rodados por aí, né? Não é teoria, assim, só teoria que eu vi na internet, na pista você faz assim, na pista. Não, não é isso, tá? É prática mesmo, tá? Então, vamos lá. Bom, conclusão. Não é uma conclusão que acabou, não, tá? Conclusão, olha só. Curva segura começa no olhar e termina com o corpo relaxado. Deu para perceber, né? Tem que ser assim, cara. Senão, não dá certo, tá? Vamos ver o próximo slide. Agora é o seguinte, pessoal. Na vida real, é assim que funciona, tá? Na teoria de alguns grupos de motociclismo que eu vejo por aí, eu leio cada barbaridade que eu entro às vezes e corrijo, aí o cara fica até bravo, mas o que eu vou fazer, cara? Não dá. Tem umas teorias assim que eu não sei de onde os caras tiram, que é que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo com a moto, não sei. Cara, é uns negócios malucos. Então, na verdade, não é assim que funciona, né? É como aquele motociclista, tá? Tá me dando até soluço agora, deixa eu tomar um pouquinho d'água, pelo menos eu fui buscar água lá. Vamos ver se passa. Bem, então, por exemplo, tem aquele motociclista que dia sim, dia não, ele lava a moto. Aí o cara põe lá, né? É pior que moto samambaia esse, porque ele anda com a moto e lava, anda com a moto e lava, é uma loucura. Tem dia que é assim, tem dia que é uma semana, não tenho nada contra, tá? Se você faz isso, é um problema seu. Mas aí o cara põe que precisa lavar com isso, com aquilo, com não sei o que, com não sei o que. Eu entro e falo, a primeira coisa, não precisa lavar. Não precisa lavar tanto assim. Você gosta de lavar, você até lava. Eu tenho moto, tá? Eu tenho moto que se eu lavei, a Ducati que o Kleber comprou, a Ducati que o Kleber comprou,
durante os 20 e poucos anos que esteve comigo, se eu lavei 5 vezes. Ô, daí, mas tua moto estava encardida. Não estava. Por quê? Porque eu limpava ela. Você não precisa lavar com água o tempo todo. Moto é um poço de aço e de ferro. Você joga água todo dia nela, ela vai apodrecer. Simples assim. Eu já vi esportiva apodrecida. Não porque o cara lavava, porque ele deixava no quintal, embaixo de uma capa plástica. E aí ficou lá um mês, porque choveu o mês inteiro. Sabe o que aconteceu? A umidade por baixo fica presa dentro da capa, apodreceu a moto inteira. É uma coisa inacreditável. Isso também lá atrás, nos anos 70, em que a qualidade dos materiais era péssima, né? A Turuna, por exemplo, ela vinha de fábrica com ferrugem dentro do tanque. Só para você ter uma ideia. É uma coisa de doido. E vinha sem aquela banda de borracha que a gente põe dentro da roda para proteger a câmara de ar. Então, a roda enferrujava por dentro e furava a câmara de ar. Olha só. Então, só para você ter uma ideia de como que é realmente que a coisa funciona na verdade, tá? Então, é importante a gente aprender corretamente as coisas para não fazer besteira, porque senão depois não dá certo. Agora, então, que eu já concluí essa parte, quer dizer, mostrei para vocês, eu vou falar de uma coisa que o Carlos escreveu aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que o Carlos escreveu em algum lugar aqui. Vamos ver. Espera aí. Cadê o Carlos aqui? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Você vai ensinar aquele famoso toque no guidão para o lado contrário antes da curva? Você sabe o que é isso que ele quis dizer? Quando você vai fazer uma curva para a esquerda, dificilmente, é quase que automático isso. Dificilmente você vira o guidão para a esquerda na estrada. O que você faz é dar um toquinho para a direita e aí a moto inclina para dentro. Tá? E aí você vai mantendo a inclinação, que nem o cara está fazendo ali, ó. Mantendo a moto em questão, você não consegue inclinar a moto. Sabe por quê? Duas rodas girando, uma atrás da outra. Já ouviu falar em efeito giroscópico? A roda girando em alta velocidade, se você pegar... Tem um teste que é assim, ó. É um exemplo que talvez até tenha no YouTube. Você pega uma roda de bicicleta, tá aqui na sua frente, deixa eu ver aqui, acertar aqui. Como eu estou com o chroma key aqui, some um pouco minha mão. Olha lá, pronto. E aí a roda está aqui no meio, né? Bem no meu nariz aqui. Essa roda está virando. E você está sentado num banquinho de piano, aquele giratório. Se você fizer isso aqui com a roda, você vai girar no banco. Você vai perceber que para fazer isso tem que fazer força, né? Para inclinar a roda para qualquer lado aqui, deixa eu pôr aqui minha mão. Para inclinar a roda assim, ó, para um lado ou para o outro, você tem que fazer uma força. Essa força, quando você está num banquinho giratório, você gira o banquinho. Por quê? Porque é energia. Quando você está numa moto em alta velocidade, digamos essa esportiva aí, você sabe que tem nego com esportiva que anda a 200 por hora ou mais, né? Como é que você deita uma moto a 200 por hora com as duas rodas girando reto? Você não consegue, você não tem força para isso. Então, o que você faz? Você jogar o corpo, ela não vai. Você tem que inclinar ao contrário o guidão, porque quando você inclina, você dá o comando para... Eu vou falar aqui na minha direita e minha esquerda. Você dá o comando para a minha direita, a moto tende a inclinar para fora, não tende? E para fora, no nosso caso, se a curva é para a esquerda, você dá um tequinho para a direita, ela vai inclinar para o lado da curva, que é para fora da direita, ela vai inclinar para a esquerda, né? Você deu um toquinho para a direita, ela vai inclinar para a esquerda. Por quê? Porque é o normal que ela, você tentando tirar ela da direção, ela caia para o outro lado. E aí exatamente que a curva centrífuga, que a força centrífuga vai te segurar na reta, vai te segurar em cima da moto, entendeu? Então, é por isso que é importante você saber isso. Mas é assim, é um encostinho no guidão, sabe aquele encostinho? Assim, você quase nem mexe a mão. É só aquilo. Se você experimenta andando em linha reta, experimenta assim, mas olha, milimetricamente, dá um toquinho na esquerda, na sua mão esquerda, assim, você vai ver que a moto ela gira para o lado contrário. Quando você dá um toquinho para a esquerda, a roda, teoricamente, vira para a direita. Então, ela curva para a esquerda. Então, é o contrário. E aí você usa isso aí nessa curva, por exemplo, que você está vendo aqui atrás. Para o cara se manter nessa curva, ele está forçando um pouquinho. Vamos supor que eu esteja sentado lá na moto, que seja ele lá, ele seja eu.
é a mão esquerda dele que está empurrando o guidão um pouquinho para fora da curva. E aí a moto deita para o lado da curva, entendeu? Para o lado que ele está empurrando para fora. E vice-versa. Experimenta fazer isso em linha reta. Você dá um toquinho para um lado, você vai ver que a moto faz assim, opa. Você dá para o outro, ela faz assim, opa. E ela faz mesmo, sozinha. E essa é a técnica que os pilotos de competição, que os pilotos normais como nós usam para viajar, para fazer curva com segurança, etc, etc. E tomar sempre, é claro, aquele cuidado para não exceder a velocidade da entrada na curva, porque você nunca sabe qual é a geometria da curva de verdade, né? A geometria da curva pode ser assim, eu vou botar meu dedo assim, ó. Pode ser assim, aberta, mas pode ser assim. Pode ser uma curva de 90 graus, cara. E aí? Você não vê ela inteira. Quando a curva é um pouco, dependendo do tamanho da curva, você não vê. Aí é uma curva fechada. Ah, não, mas eu vou tranquilo. Aí essa curva fechada vira uma curva da volta. Sabe o que é a curva da volta? Você está indo para lá, mas ela volta do outro lado. Então aí você não faz a curva. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso que eu expliquei aqui e principalmente com os seus pneus e o que está no chão. Foi o que aconteceu com esse amigo meu. De repente, era um dia de calor, na estrada não parecia que tinha areia. Quando ele viu, estava em cima, ele estava em velocidade excessiva. A Serra Trivelato mora lá em São Pedro. A serra lá de São Pedro, a gente sabe que é mortal, é muito perigosa. Então, a gente tem que andar com muito cuidado. Eu, depois desse acidente dele, eu tomei uma decisão, cara. Eu falei, o negócio é o seguinte, qual é a velocidade máxima correta que eu tenho que andar nessa serra para não correr risco? Na reta, tá? Na reta, na serra, isso. Se aparecer uma reta, velocidade máxima, 60. Por quê? Dá tempo de eu frear, dá tempo de eu mudar a trajetória, dá tempo de eu ver areia, dá tempo, cara, dá tempo de eu ver um monte de coisa, dá tempo de eu ver uma vaca atravessar na frente, dá tempo de eu ver um monte de coisa. Você, quando está em alta velocidade, você cada vez mais, eu não sei se você já percebeu isso, mas o seu canal de visão, ele fecha cada vez mais quanto mais rápido você está. O seu campo de visão diminui quanto mais rápido você está. Então, você está a 300 por hora, o teu campo de visão é lá na cara do chapéu, e é automático isso. Tá? Você não está vendo nada aqui. Quando você está a 60, 50, 30 por hora, seu campo de visão é aberto. Tá? Ele é aberto. Você andou muito, ele fecha aqui, ó. Você andou mais ainda, ele fecha aqui, ó. Literalmente é assim que funciona. Teu cérebro trabalha assim, tua vista trabalha assim. Então, cuidado com isso, né? Então é isso, né? Que o nosso amigo Carlos falou se eu ia tocar nisso. Deixa eu ver quem mais que veio aqui e escreveu. O Carlos escreveu também, bem lembrado, a moto vai para onde se olha, então sempre lembrar disso, a moto vai para onde a gente olha, com o tempo a gente vai se acomodando e se esquece disso. A gente se acomoda porque a gente não anda tanto de moto, quem anda toda vez de moto já não esquece disso, mas quem anda menos realmente tem problema, né? Outro do Carlos aqui, o mal de quem aprende a pilotar na prática ou na raça é não se preocupar com essas práticas, então. Tem que se preocupar com isso, tem que conhecer um pouquinho da teoria, né? E quando eu falei para ele, negócio do cara deitar demais e tal, com moto esportiva, o filho dele tem moto esportiva e ele escreveu isso aí, ó. É a maneira como meu filho sempre pilota, é complicado, né? Aí realmente dá medo, né? Bom, então agora é o seguinte, eu acho que vocês têm que tomar o máximo de cuidado de tudo, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Agora, ele falou, eu falei negócio de lavar a moto, e ele falou aqui que tem que tomar cuidado com os que lavam com soluço, porque eu estava soluçando. Na verdade, não é isso, é solupando, né? Então, usar sempre produto neutro, né? Evitar produto assim, se você gosta de lavar. Eu não gosto. Eu tenho os meus sidecars aqui, nenhum deles, eu pelo menos, o que eu tirei zero, eu falo com certeza, nunca eu lavei na vida. Já tomei chuva, eu já limpei, eu mantenho ele limpo, tudo, mas eu nunca joguei água assim nele para lavar. Nunca. Por quê? Porque motocicleta tem duas coisas importantes. Primeiro, é feita de metal, é enferruja. E segundo, tem uma parte eletrônica ali no meio que nem sempre está bem vedada. Então, às vezes, você cria um problema na sua moto porque você lavou sua moto. Então, eu particularmente prefiro
passar um pano úmido várias vezes, lavando o pano, limpando o pano, tirando a sujeira e tal direitinho, e depois encerar. Quanto mais você mantiver a sua moto encerada, mais limpa ela vai ficar. E quanto mais tempo você deixar a sua moto coberta, melhor é. Até eu tenho um vídeo aqui no meu canal que é: capa na moto é frescura? Não, não é. Capa na moto é você querer sair de moto com a roupa limpa, sentar nela e sair. Porque a capa vai estar imunda. Eu vejo aqui pelas minhas. Eu vou sentar no sidecar ali. Se não tivesse as capas, eu tenho uma capa no sidecar e tenho uma capa na moto do sidecar. E na moto separada eu tenho outra capa também. E na minha Honda Dream eu tenho outra capa também, tá? Eu tenho 2 sidecars, então são 4 capas só nos 2 sidecars. Na Honda Dream também tem capa, tá? Eu tinha uma Vespa, capa. Se eu não tenho capa na hora, lençol em cima. Então mantenha ela limpa. Com isso, você não prejudica a lubrificação por excesso de sujeira que vem com o vento também, né? E com isso, você, a hora que você quer andar com a moto, você tira aquela capa imunda e a moto está limpa. E se você encera, aí sim, você conserva a sua moto muito mais do que ficar lavando a sua moto uma vez por semana, cada 15 dias. É uma besteira isso, tá? Eu não faço isso de jeito nenhum. Sem contar que você, cada vez que lava a moto, você tira toda a lubrificação da corrente, coroa e pinhão. Você tem que lubrificar tudo de novo. Tem gente que faz isso e nem lembra de fazer essa parte da lubrificação. O que tira lubrificação de corrente? Chuva. Água. A água tira, não tem conversa. Ela não tira a sujeira da sua mão, mas ela tira toda a graça, toda a graxa, né? A graxa ela não tira da mão, mas da coroa, corrente, pinhão, ela tira. E tira e você fica sem, e sua relação acaba rapidamente. Tá ok? Então é isso. Basicamente, eu acho que deu para falar bastante coisas para vocês nessa livezinha de hoje. Já estamos em 1 hora, eu tinha previsto 30 minutos. Mas é uma live muito importante. E só para resumir, hoje você aprendeu que quando você está na estrada ou na cidade, nunca olhe direto para o perigo. O que é o perigo? É buraco, o perigo pode ser uma moça bonita, pode ser também um carro parado, um carro quebrado, um pedaço de pau no chão. Não, não olhe direto para ele, porque você vai levar sua moto para ele. Aí você vai sofrer um acidente. Então, sempre olhe mais à frente, enxergando que ele está ali, mas não olhando para ele. E aí corrija a sua trajetória e desvie direitinho. Isso é muito importante. E nunca ande na moto em velocidade, principalmente, com os braços duros e grudado no tanque com as pernas. Não, fica firme na moto, mas braço mais solto para você poder mexer, tranquilo, e as pernas também presas, mas não necessariamente tão presas assim, principalmente em curvas, né? Não há necessidade disso. Então é isso que você aprendeu hoje, basicamente. Resumo. Teu olhar leva a tua moto onde você não quer ir. Porque o teu cérebro acha que para onde você olha é para onde você quer ir. Então, nunca olhe para o perigo. Perfeito? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Você que assistiu ao vivo, você que está assistindo gravado, muito obrigado por estar assistindo essa minha live aqui. E aguarde, porque tem uma série de lives que a cada live eu vou ensinar alguma coisa diferente, tá? Isso tudo programadinho já. Eu simplesmente preciso, já sei tudo que eu vou falar, que eu tenho que fazer, mas eu tenho só que criar slides para cada uma dessas lives. Então, uma vez por semana, não sei o dia, não sei a hora, mas uma vez por semana vai estar aí. E depois fica disponível por um tempo nos vídeos normais lá, tá? Porque isso aqui é basicamente aula. E eu estou pensando seriamente em montar um curso com isso, tá ok? Carlos escreveu aqui, o meu mouse acabou a bateria dele. Então tem que ser no dedão aqui. Obrigado pelo bate-papo, daí é sempre um prazer conversar com você. Saudade, saúde, Feliz Natal e um abraço. Ah, exatamente, eu também quero. Foi bom você lembrar, Carlos. Eu estou tão empolgado aqui que eu esqueço de desejar a todos vocês um Feliz Natal, né? O Ano Novo eu desejo depois, provavelmente vai ter uma live na semana que vem, e aí eu desejo um feliz ano novo para vocês lá. Mas um feliz Natal, muita paz, muito amor, muita confraternização, muito amor entre as famílias. É muito importante ter uma família muito unida, muito amorosa, muito querida, né?
porque eu acho que assim como o teu olhar te dirige para algum lugar, a palavra tem força e o amor é a maior força do universo. E dentro de uma família, eu acho que essa é a principal força que tem que reinar. Nenhuma outra força pode vencer a força do amor dentro de uma família. Um Feliz Natal para você. A gente se vê então no ano que vem. Fica com Deus, se cuide e até lá. Tchau, Carlos. Tchau, todos vocês que assistiram aí. Tchau, tchau.